Olá, vamos mergulhar hoje numa passagem que é, sem dúvida, um ponto de virada na história de Israel. Deuteronômio, capítulo 2. É aqui que a gente vê o fim de uma espera de 40 anos. E mais, vamos ver as regras do jogo, as regras de engajamento e a primeira grande conquista. Então, vamos lá, direto ao que interessa. A história toda começa com essa ordem divina. Uma ordem direta, muito poderosa. Imagina só, depois de décadas andando em círculos, ouvir uma frase dessas. É um divisor de águas, não é? A espera acabou. Chegou a hora de avançar. Então, vamos situar a cena. Por 40 anos, o povo de Israel ficou basicamente dando voltas ao redor do Monte Seir. E aí, de repente, eles recebem uma ordem nova, uma direção clara. Chega de andar à toa. A missão agora é ir para o norte, rumo à Terra Prometida. A coisa ficou séria. Mas calma lá, não é para sair marchando de qualquer jeito conquistando tudo pela frente. Antes de qualquer batalha, vêm as regras. Essa viagem pelas terras dos vizinhos é quase uma operação diplomática, com um manual de instruções bem específico sobre como lidar com os povos ao redor. A primeira parada é Edom, a terra dos descendentes de Esaú, ou seja, parentes. E as regras são bem claras, nada de provocações. A terra deles foi um presente de Deus para eles, então não é um alvo. E olha só que detalhe importante. Eles devem comprar comida e água. Isso mostra que não era uma invasão, mas sim uma passagem pacífica, quase comercial. Seguindo em frente, as mesmas orientações valem para Moabe e Amon, que eram descendentes de Ló. A instrução é repetida, quase que palavra por palavra. Não incomodem, não entrem em batalha. As terras deles também foram dadas por Deus. Ou seja, esses territórios estão totalmente fora de cogitação para conquista. Fica bem claro que existe um padrão aqui. E essa tabela aqui, ela resume tudo perfeitamente. A gente vê uma política externa consistente, baseada em parentesco e respeito por fronteiras que foram divinamente estabelecidas. Para cada uma dessas nações, Edom, Moabe, Amon, a instrução é não perturbar. E o motivo é sempre o mesmo. Deus deu aquela terra para eles. Isso reforça uma ideia central. Nem todo o território estava em jogo. E agora, um detalhe fascinante que aparece quase como uma nota de rodapé no meio do texto. É mencionado que essas terras antes eram habitadas por povos de grande estatura, gigantes, conhecidos como Emins, Horitas e Zanzumins. Isso adiciona uma camada de história antiga, de lore da região. Mostra que até mesmo as nações que Israel devia respeitar tiveram suas próprias batalhas de conquista no passado. Agora, o tom da narrativa muda um pouco. Sai da geografia e das regras para focar em algo mais simbólico, mais profundo. A travessia do Ribeiro de Zered não é só cruzar um riozinho no mapa. É um marco que representa o fim de toda uma era. 38. Esse número aparece com um peso enorme. 38 anos. Mas o que exatamente ele significa nesse contexto? E aqui está a resposta, e ela é impactante. 38 anos foi o tempo que levou para que toda aquela geração de guerreiros que se rebelou lá atrás, em Cades Barneia, morresse no deserto. Foi o cumprimento de um juramento divino. Então, cruzar o Zered era muito mais do que atravessar a água. Era deixar o passado para trás. Era um ato de purificação. A geração da incredulidade se foi. Uma nova geração estava pronta. Com a velha geração no passado, a missão ganha um novo fôlego. Mas o caminho pela frente não ia ser fácil. Depois de evitar cuidadosamente 3 possíveis conflitos, Israel está prestes a encarar seu primeiro grande teste. Um teste que, dessa vez, não poderia ser contornado. E é aqui que a instrução divina muda completamente. Não é mais, não os perturbem. Não é mais, passem em paz. A nova ordem é direta. Levantem-se. Olhem, eu entreguei Sion na sua mão. O tempo da diplomacia com os parentes acabou. Agora, o tempo da conquista começou. Mas mesmo com uma ordem de batalha, a diplomacia ainda tem uma última chance. Israel envia mensageiros ao rei Sion com os mesmos termos pacíficos de antes. Passagem pela estrada principal, comprando tudo o que precisassem. Era uma oferta justa para evitar um conflito. E a resposta? Uma recusa total. Sion não só nega a passagem, como junta seu exército para atacar. Essa rejeição sela o destino dele e torna o confronto inevitável. A porta para a paz foi fechada, e não foi por Israel. Aí o texto oferece uma explicação teológica para essa teimosia toda do Sion. Diz que Deus endureceu seu espírito e tornou obstinado seu coração. E por quê?
para que ele pudesse ser entregue nas mãos de Israel. É um conceito teológico profundo que atribui a resistência do rei a um propósito divino maior. E com isso, a gente chega ao clímax do capítulo. A diplomacia falhou, a recusa foi dada e a primeira batalha pela Terra Prometida está prestes a começar. O confronto com Sion, rei de Hesbom, vai ser o grande teste para essa nova geração de Israel. A vitória é rápida e total, como essa sequência deixa bem claro. Tudo começa com o coração endurecido de Sion. É ele quem inicia o ataque, mas o texto diz que Deus o entrega a Israel. O resultado é uma derrota completa, que leva à conquista de todas as cidades dele. O resultado da batalha é absoluto. O texto é bem explícito sobre isso, dizendo que cada cidade foi completamente destruída, sem deixar sobreviventes. Apenas o gado e os bens de valor foram tomados como espólio. A conquista foi completa, varrendo todo o reino de Sion e provando que nenhuma cidade era forte o suficiente para resistir a ele. Este gráfico aqui ajuda a visualizar a jornada inteira. A gente vê claramente os 3 territórios que eram proibidos e foram contornados: Edom, Moabe e Amon. E, em contraste, a gente vê o único território que foi conquistado, o reino de Sion. Isso destaca a diferença crucial entre obedecer para evitar certos conflitos e obedecer para lutar em outros. E assim, a gente termina com essa reflexão. O que essa primeira vitória, tão decisiva, tão completa, significou para o resto da jornada? Foi muito mais do que ganhar um pedaço de terra. Foi um sinal, um precedente para as batalhas ainda maiores que estavam por vir. Foi o primeiro passo concreto que começou a transformar uma promessa antiga em realidade.